velho dos flumes. Se você tivesse me dito que a visita com meu filho, um evento que acontecia apenas a cada 2 fins de semana, seria estendida indefinidamente, eu teria pulado de alegria. No final, eu queria que as circunstâncias sob as quais elas se desenrolaram nunca tivessem acontecido. As nuvens estavam sem luz no céu limpo no dia em que Jasmine deixou meu filho, um dia perfeito para brincar de pega-pega no quintal ou ir pescar no lago de gado próximo. Cyrus saltou do carro e correu alegremente em minha direção, sem saber que seu velho era um eterno fracassado que tinha acabado com a família em primeiro lugar. Ah, bem! Era um dia feliz. Os pássaros cantavam suas velhas canções nostálgicas de um verão perdido na minha infância. Estava quente, não muito quente, e a vizinhança estava agitada de excitação, pois as chuvas de primavera estavam chegando ao fim. Era o mais próximo que se podia chegar da perfeição. A luz do entardecer dançava contra as copas das árvores, adquirindo um tom violeta conforme o crepúsculo começava a se instalar. A água laranja queimada refletia o sol moribundo enquanto ele continuava a afundar até desaparecer. Pegamos nossa caixa de pesca, a gigante bege que meu tio me deu de presente antes de ser roubado pelo câncer, e a enchemos com os pedaços de plástico vazios e amassados que antes continham sanduíches de mortadela. Como eu disse, foi um dia perfeito, muito reminiscente da minha própria infância. Nós jogamos de volta o Blue Gil gordo que havíamos pego. Eu não estava com vontade de me preocupar em limpar e cozinhar. Em vez disso, o jantar provavelmente seria macarrão com queijo com alguns cachorros quentes cortados, um alimento básico na minha casa, quer Cyrus estivesse visitando ou não. Espero não ter acabado o estoque de Oscar Mayer. O lar nunca pareceu tão solitário, as paredes nunca pareceram tão vazias de fotos antigas de família quando Cyrus não estava por perto. Às vezes, ele só aumentava a dor. Eu nunca diria isso a ele, no entanto. Mesmo com a torneira aberta no máximo, a água pingava e fazia do cozimento do macarrão um jogo muito paciente. Cyrus estava balbuciando sobre algum jogo que estava jogando no meu telefone. E ele é só uma criança, e pensei, e fingi estar interessado em qualquer coisa que ele estivesse falando. O sol tinha desaparecido e a lua estava especialmente brilhante naquela noite, tendo deslizado quase na metade do seu crescendo antes do jantar finalmente terminar. Cyrus tinha roubado meu telefone para a sala de estar, olhando distraidamente para os personagens brilhantes enquanto um programa indefinido da Netflix passava ao fundo. E aqui, amigo, desculpe pela espera. Coloquei a tigela de coisa amarelo neon na frente dele. O mexido rosa de cachorro-quente saindo me fez sentir um pouco envergonhado. Sentei-me ao lado dele e folheei os vários títulos na Netflix, a maioria dos quais eu já tinha visto algumas vezes. Cyrus jogou o telefone de lado e pegou a bagunça de comida na tigela. Não consigo lembrar se ele deu uma mordida ou não. E papai? Pulei, cambaleando do cochilo em que caí. Se Jasmine estivesse aqui, teria sido um dia tão perfeito, um dia tão perfeito. Em vez disso, foi aqui que tudo desmoronou. Ele massageou furiosamente as têmporas, com os joelhos fortemente puxados contra o peito arfante. Em qual é o problema? Você está bem? Pulei do sofá e fiquei de joelhos, colocando minhas mãos em volta dos ombros dele. Observei impotente enquanto Cyrus se contorcia, tentando fugir de qualquer dor que estivesse em sua cabeça. De repente ele ficou imóvel. Eu o estudei por um tempo, quase à beira das lágrimas, pois seu corpo havia se tornado totalmente mole. Então, um barulho. No começo era silencioso, depois cresceu e cresceu até encher a sala com totalidade. É difícil descrever aquele barulho, quase como uma turbina eólica se você estivesse perto dela. De trás do sofá, logo acima da cabeça do meu filho, ele me espiou. Seus dedos grossos e pretos terminavam em pontas afiadas e sem unhas. Assim que encontrei seus olhos, ele deslizou para trás do sofá e foi quando Cyrus acordou em um ataque de gritos. Eu acordei de um pulo novamente. Cyrus estava sentado ao meu lado, pálido como um lençol. Seus olhos estavam esbugalhados, grudados na TV em branco à frente. Não pude deixar de olhar atrás do sofá, para ter certeza de que ele não estava mais lá. Então, para meu filho que ainda estava olhando para o nada na televisão. Sua boca estava aberta, apenas o suficiente para permitir que o fluxo contínuo de baba caísse. Corri para a cozinha para pegar uma toalha de papel e limpei a quantidade estranha de baba do queixo dele. Não havia um termômetro na casa,
mas não era preciso ser um cientista de foguetes para perceber que ele estava queimando. Uma febre, pensei. Levei o menino para o quarto dele, sentindo como se estivesse sendo observado o caminho todo, e o coloquei na cama. Uma visita ao médico logo estaria no horizonte. Voltei para o sofá na sala de estar, tomando cuidado para manter meu olhar fixo na TV e nada mais. Na verdade, eu estava com muito medo de olhar nos cantos escuros. Aquela noite foi cheia de pesadelos. No dia seguinte, liguei para Jasmine, avisando que se estava doente e precisava ir ao médico. Normalmente, isso não seria problema. Mas já estava imunocomprometida. Ela tinha sido diagnosticada com câncer de mama alguns meses antes de nos divorciarmos. E meu filho ficaria comigo no futuro próximo. Eu não podia reclamar, eu não conseguia vê-lo suficiente como era. Aquele dia foi bem diferente do anterior. O céu estava escuro e gotas de chuva caíam constantemente do amanhecer ao anoitecer. O médico disse que Cyrus tinha uma infecção de ouvido particularmente grave, mas nada que alguns antibióticos não pudessem resolver. Ele nos mandou para casa com um tubo da coisa, minha carteira visivelmente mais leve. E aplique um pouco disso 2 vezes ao dia, uma vez pela manhã e uma vez antes de dormir, disse o senhor mais velho. Ele apertou meu ombro e sorriu, embora parecesse haver algo mais por trás de seus olhos cautelosos. Ele me parou novamente quando eu me virei para sair. Senhor, ele começou, embora parecesse estudar suas palavras cuidadosamente, e seu filho continuou mencionando algo que ele chamava de calhas. Dei de ombros. A única vez que ouvi a palavra foi em referência a uma ravina nos limites da cidade onde todos nós fumávamos maconha no ensino médio. Nada me pareceu estranho sobre isso na época. E eles vêm dos canais, aqueles barulhos, ele continuou dizendo, e o médico se aproximou, seus olhos ficando selvagens. Dei um passo para trás, puxando a mão de si enquanto saíamos do prédio sem dizer nada. Tirando minha mente ocupada, a viagem de carro para casa foi completamente silenciosa. Eu podia ouvir a respiração pesada e difícil do meu filho do banco de trás. E infecção no ouvido interno, minha bunda e, pensei. Depois de colocar Cyrus de volta na cama, preparei uma tigela de frango instantâneo com macarrão para ele e decidi ligar para Jasmine. O telefone tocou sem parar antes que a voz robótica indicasse que o autor da chamada não estava disponível. Tentei mais uma vez, mas desisti depois que tocou mais algumas vezes. Provavelmente dormindo. Voltei para o sofá, decidindo assistir novamente Nightmare on Elm Street pela 4ª ou 5ª vez. Depois de um tempo, decidi assistir a TV a cabo, cansada dos títulos apáticos da Netflix. Nunca me interessei muito pelas notícias locais, mas hoje parecia tão bom quanto qualquer outro para ficar por dentro dos acontecimentos da cidade. O time de softball feminino Grande Fiel de Gators havia avançado para seccionais e um dos moradores da cidade estava comemorando seu 100º aniversário. Um gráfico de notícias de última hora deslizou abaixo da jornalista esfarrapada na televisão. Onde quer que ela estivesse, certamente parecia familiar. Cachorro selvagem caga no jardim da frente do prefeito, e eu ri da minha própria piada idiota e certamente fiquei tão branco quanto Cyrus ficou na noite anterior enquanto a moça da TV continuava. E uma mulher local foi encontrada amarrada a uma árvore e estripada no local. A polícia está dizendo que vários símbolos foram marcados por todo o corpo da mulher, e o material usado para prendê-la ao olmo era de propriedade em comum. Ela continuou por um tempo, mas eu não tinha notado, o ar tinha ficado pesado e aquele gorjeio familiar tinha enchido a sala novamente. Passos pesados bateram na escada em um ritmo sobrenatural. Subindo a escada e em direção ao quarto do meu filho. Eu corri, juro que corri o mais rápido que pude, mas eu sabia. Quando cheguei ao seu quarto, ele tinha ido embora, as cortinas balançando sem rumo no vento enquanto a janela tinha sido aberta com tanta força que o vidro tinha quebrado nas vidraças. A tigela de frango e macarrão estava na mesa de cabeceira, intocada. Tentei ligar para Jasmine de novo e de novo e de novo. Ainda assim, nenhuma resposta. Eu queria escrever isso, para quem estiver lendo, para que você saiba onde procurar se eu não retornar. Eu sei onde meu filho está, eu sei onde Jasmine está. Os canais os levaram, ou o que quer que estivesse escondido ali. Entrar furtivamente em um prédio supostamente mal assombrado tarde da noite sempre pareceu engraçado,
mas acho que não é mais. Eu explorei um moinho abandonado e descobri algo terrível. Entrar furtivamente em um prédio supostamente mal assombrado tarde da noite sempre pareceu engraçado, mas acho que não é mais. Minha cidade tem um velho moinho. Costumava haver muitas terras agrícolas por aqui, e o moinho era praticamente a força vital da cidade. Você não saberia disso olhando para o lugar agora. O solo ao nosso redor por uns bons 2 quilômetros está seco como osso, sem nada crescendo nele, e o moinho parece estar caindo aos pedaços. O que aparentemente tem sido desde antes mesmo de fechar algumas décadas atrás, já que uma série de acidentes teria sido que finalmente desligou o velho lugar, acidentes onde pessoas morreram. É daí que vêm todas as histórias de fantasmas, que por sua vez são o que me levaram à aventura de madrugada em um prédio que parecia que cairia em cima de mim a qualquer momento se eu tocasse no pedaço errado da parede. Foi idiota, e 1 ou 2 amigos para quem contei sobre meu plano pensaram que eu ia me matar. Em retrospecto, eles estavam certos. A porta foi fácil o suficiente para forçar. Eu tinha a função de lanterna no meu celular ligada, e vi que a porta de madeira mal estava lá. Uma vez que ela foi aberta, fui atingido por uma nuvem de poeira tão espessa que quase engasguei com ela. Eu não conseguia acreditar que eu era o primeiro a tentar explorar o moinho desde que ele fechou, mas era isso que o ar estava me dizendo quando entrei. A maior parte era de madeira, assim como o exterior. Pilares de madeira de décadas de idade sustentavam o teto, acima do qual deveria haver mais maquinário como o que vi nesta sala no andar de baixo. Não vou fingir que sei o que qualquer um deles faz, mas estava enferrujado com a idade e muito além de sua capacidade de desempenhar sua função. Parecia pesado, no entanto, e imediatamente temi a perspectiva do teto desabar sobre mim. Mas, raciocinei, se fosse fazer isso, este lugar teria desabado anos atrás, não é? O pensamento me acalmou um pouco, mas não muito. Afinal, ele teria que cair eventualmente. Eu estava prestes a subir as escadas, satisfeito por não haver mais nada para ver no andar térreo, quando o sussurro chegou até mim. E ajuda. Eu me virei, assustado, para não ver absolutamente ninguém. O quarto ainda estava tão vazio quanto estava quando eu arrombei a porta. Meu coração disparou no meu peito desde o começo que a voz me deu. E é alguém se metendo? Perguntei. Não houve resposta. Respirei fundo e lentamente algumas vezes para me acalmar. Só minha mente me pregando peças, pensei. Esse lugar assustador é a razão pela qual você veio aqui. Satisfeito por estar sozinho e que a voz não passará de uma ilusão produzida pela reação da minha própria mente e escuridão ao meu redor, continuei subindo as escadas. Cada uma delas rangia quando eu colocava um pé sobre elas, e eu tinha visões da madeira frágil quebrando sob meu peso. Pelo menos eu não teria que cair muito. Eu estava certo sobre haver mais maquinário no andar de cima, embora eu ainda não pudesse dizer para que servia. Bem, eu sabia logicamente que era para o processo de fazer grãos, mas você sabe o que quero dizer. Apontei a tocha para ele e vi que estava tão enferrujado quanto o que estava lá embaixo. Suspiriae. Nada ali, além de ferrugem e poeira. Não que eu esperasse encontrar fantasmas ou algo assim, mas eu esperava por algo marginalmente mais interessante do que maquinário antigo e lascas de madeira esfarelada. Uma das sombras à minha esquerda se moveu e eu quase caí de bunda no chão, gritando. Meu coração batia forte em seu ritmo em um ritmo acelerado, e apontei minha luz para a área do movimento. Nada. Apenas mais madeira velha. Eu estava sozinho, mas tinha certeza de que algo havia se movido ali. Em primeiro seus ouvidos, agora seus olhos, e eu disse a mim mesmo, trêmulo, tentando fazer piada disso. E essa escuridão está fazendo você perder o juízo. Você é o único aqui. Só que, descobri que não acreditava mais naquilo. Não sei dizer o que era, mas eu tinha uma sensação avassaladora de que não estava mais sozinho. Eu me senti como um cervo em uma clareira que começou a suspeitar que um tigre estava me observando dos arbustos. Eu podia sentir minhas pernas se tensionando, me preparando para correr para as escadas. Fiquei ali pelo que pareceu 1 hora, mas na verdade foram apenas alguns minutos. Respirei fundo para me acalmar novamente e decidi que eu realmente não estava no estado mental certo para isso. Eu estava muito nervoso. Muito assustado. Instintos de presa que eu nem sabia que tinha estavam surgindo,
e isso não podia ser saudável. Decidi ir embora. Desci as escadas e cada passo em direção à porta da frente era um alívio. Então eu vi uma porta. Uma porta que eu sabia que não estava lá quando entrei no prédio. Lembro-me de varrer minha lanterna por todo o cômodo, e em nenhum momento vi aquela porta em sua luz. E aqui embaixo... Socorro! Era a mesma voz de antes, sussurrando em meu ouvido tão perto que eu deveria ter sentido sua respiração em meu lóbulo. Mas não senti nada disso. Um arrepio percorreu minha espinha. Foda-se, pensei, e me virei para atacar na saída. Ele se foi. Onde antes havia a porta da frente, que eu tinha arrombado para entrar, agora havia apenas mais uma parede de madeira. Eu não conseguia fazer nada além de ficar de pé e encarar por alguns minutos. Não era possível. A porta estava lá. Eu sabia que estava. Como ela poderia ter sumido? O que estava acontecendo? Um grito de medo primitivo saiu da minha garganta, e eu corri para a parede de madeira. A madeira parecia frágil e podre e deveria ter quebrado facilmente, mas a cada soco eu só conseguia fazer meus punhos doerem, e a cada chute tudo que eu fazia era barulho. Barulho que não alcançava ninguém além de mim. Lágrimas de terror e frustração correram pelas minhas bochechas em rios, e eu mordi minha mão para não soluçar alto. Eu estava preso. Minhas pernas cederam sob mim quando a verdade da minha situação finalmente ficou clara, e eu sentei no chão de madeira empoeirado, minhas costas contra a parede de madeira irritantemente resistente, e segurei minha cabeça na mão. O que eu faço? Devo ter ficado sentado ali por horas. O sol não nasceu. Nenhuma luz espiou através das frestas entre as tábuas de madeira. Em socorro, e a voz veio novamente. Dessa vez não era um sussurro, mas um chamado do outro lado da nova porta. E aqui embaixo... Socorro! Bem, o que mais eu poderia fazer além de ouvir? Fiquei de pé com as pernas trêmulas, me apoiando na parede até ter certeza de que conseguiria ficar de pé sem ajuda. Então, fui até a nova porta e a empurrei gentilmente para abri-la. Ela fez um longo e agudo rangido ao se abrir para revelar uma segunda escada, uma que descia. Eu não queria descer. Eu queria ir embora, mas não podia. Minha única outra opção era sentar e esperar que algo acontecesse, e pensei que isso poderia me deixar louco. Desce as escadas. Diferentemente dos de cima, esses degraus não rangiam quando eu os pisava. Na verdade, meus passos não faziam barulho algum, o que era ainda mais perturbador. Mas essa não foi a parte mais assustadora. A parte que mais me assustou, a parte que fez meu coração disparar tanto que pensei que ele sairia do meu peito, foi o jeito que as escadas simplesmente não terminavam. Devo ter andado por eles por uns bons 10 minutos antes que o pensamento me ocorresse. Meu primeiro instinto foi correr e correr de volta para cima, mas de alguma forma eu sabia que se eu fizesse isso, eu estaria correndo para cima para sempre, assim como eu estaria andando para baixo para sempre. Talvez eu estivesse errado, mas eu não acho que eu estava. E continue, disse a voz, sussurrando bem perto do meu ouvido mais uma vez. E desca. Eu podia ver agora, o que quer que estivesse falando comigo. Só que não realmente. Eu não vi como era, mas eu vi ali, com o canto do olho, andando bem ao meu lado na escada de alguma forma sem nunca me tocar. Apenas uma forma escura que apenas superficialmente se assemelhava a um corpo humano, e muitos olhos para contar, todos eles brilhando em um amarelo opaco, cada um piscando periodicamente. Seu corpo inteiro coberto por eles. Acelerei minha descida pelas escadas. Eu sabia que não encontraria um fim, mas eu tinha que me afastar do que quer que estivesse comigo. Aquele instinto de presa profundamente enterrado surgiu em mim novamente, dessa vez a ponto de quase gritar para eu correr para longe porque o predador estava aqui. Mas eu não consegui escapar. Não importa o quanto eu ganhasse velocidade, ela sempre estava lá, bem perto de mim. E sim, e gritou de prazer. Houve uma espécie de som de sorver. E assim mesmo. Que terror delicioso! Eu gritei. Ele riu. E de repente eu entendi. Estava me comendo, não no corpo, mas na alma. A cada segundo de medo, eu podia me sentir ficando mais fraco. Eu me sentia mais magro,
menos substancial. Em algum momento, eu sabia, eu deixaria de existir. Fiquei com medo, e isso só me alimentou ainda mais. Mas então percebi outra coisa: não havia paredes ao redor da escada. Apenas uma grande extensão de escuridão além dos corrimãos de madeira lascados de cada lado. Eu tinha uma saída. Parei de correr escada abaixo, me virei e agarrei o corrimão. Sem nem pensar na altura, me lancei sobre a borda. Houve um rugido de pura raiva alto suficiente para ainda ecoar em meus tímpanos agora. Então uma luz ofuscante. Era o sol. Sentei-me e estava do lado de fora do moinho novamente. O calor do sol era glorioso, e nunca fiquei tão feliz em me encontrar deitado na grama, onde todos os insetos podiam rastejar por cima de mim. Acho que sei por que a terra ao redor da nossa cidade morreu. Vou me mudar em breve. Eu disse a todos que eles deveriam fazer o mesmo, mas eles não estão me ouvindo. Espero que eles caiam em si antes que seja tarde demais. Porque tudo que vive no moinho está com fome. Quanto tempo levará para ele deixar seu habitat e se alimentar adequadamente? Já posso ouvir essa voz novamente. Se você se vir na floresta, corra. E corra o mais rápido que puder e conseguir, sem olhar para trás. Salve-se. Vou contar o verdadeiro motivo pelo qual nunca mais levarei meu filho para acampar na floresta. Jake, meu filho de 11 anos, me pegou de surpresa um dia quando perguntou se poderíamos acampar. Quase cuspi meu café morno de surpresa. Isso vinha do mesmo garoto que reclamava do brilho do sol no treino de futebol e choramingava sobre mosquitos à noite. Então, quando ele de repente demonstrou interesse em acampar, não pude deixar de rir. Era muito diferente do seu passatempo habitual de ficar grudado em qualquer coisa com tela. Estávamos passeando perto da minha caminhonete uma manhã, falando sobre a escola, quando Jake mencionou acampar pela primeira vez. Ele empurrou uma pedra ao longo da estrada seca, seu olhar fixo no chão. Ei, pai, e ele começou hesitante, e acha que poderíamos ir acampar algum dia. Não consegui deixar de sorrir de orelha a orelha. Aparentemente, o amigo de Jake, Daniel, estava se gabando sem parar sobre uma viagem de acampamento que ele fez com o pai, tornando o ar livre de repente irresistível para meu filho obcecado por telas. E acampar, hein? Eu disse, tentando conter minha excitação. E parece ótimo, mas, sabe, não é só vagalumes e marshmallows. Tem insetos, para começar. Muitos deles. Jake fez uma careta, seu entusiasmo diminuindo brevemente. Eu sei, e ele murmurou, chutando a terra com seus tênis. Dei-lhe um empurrãozinho brincalhão. E se o tempo estiver bom, talvez possamos encontrar um bom lugar perto do lago no próximo fim de semana. Só você e eu. Você topa? Sim, disse Jake, com um toque de incerteza na voz. Sua resposta à ideia do lago não pareceu genuína. Um sutil encolher de ombros e um brilho de decepção em seus olhos revelaram seu desejo por uma experiência mais imersiva, uma que envolvesse tendas, fogueiras e uma fuga genuína para a natureza. Apenas visitar o lago não seria suficiente. Apenas uma verdadeira viagem de acampamento satisfaria. Verdade seja dita, eu não acampava há anos. Boas lembranças de viagens de pesca da infância e acampamentos no quintal com meu próprio pai pareciam uma vida atrás. O trabalho tinha um jeito de assumir o controle. Ultimamente, estava consumindo mais do que sua cota justa. Mas depois de ouvir Jake recontar a história da viagem de acampamento de Daniel, isso mexeu com algo em mim, uma rivalidade amigável. De repente, eu estava determinado a superar Daniel e seu pai, para garantir que meu filho tivesse a viagem de acampamento da vida. Um sorriso largo se abriu no meu rosto enquanto prometi a Jake. Sabe de uma coisa, Jake? Vamos acampar, e vai ser a melhor viagem de acampamento de todas. Assim que eu puder dar uma pausa no trabalho, nós iremos. A estitacao de Jake era contagiante. Ele pulou de alegria, e eu não consegui evitar de rir. Então me ocorreu que eu provavelmente deveria ter apresentado a ele o acampamento antes. E obrigado, pai. E ele gritou, sua voz soando com gratidão. E obrigado, pai. Obrigado. Coloquei uma mão gentilmente em seu ombro. E tudo bem, campeão,
Vamos acalmar um pouco, ei, eu ri. Entre e comece a fazer sua lição de casa. Não queremos que a mamãe segure isso em nossas cabeças, acrescentei com uma piscadela. Jake assentiu ansiosamente e praticamente pulou para dentro de casa, deixando-me com uma sensação calorosa de orgulho paternal. As semanas voaram, e finalmente consegui tirar uma folga do trabalho. À noite, eu me debruçava sobre artigos e vídeos sobre sobrevivência na natureza e a delicada arte de fazer s'mores. Minhas memórias de acampamento de infância eram mais uma nostalgia difusa do que um conhecimento concreto, e eu não podia deixar minha falta de experiência transparecer, não na frente de Jake, e certamente não na frente daquele Daniel. Enquanto isso, minha sempre solidária esposa, Sarah, decidiu abrir mão dos mosquitos e da fumaça da fogueira pelo conforto do nosso lar. Ela disse que era a hora das meninas ir com um bom livro e um longo banho, mas eu não pude deixar de sentir uma pitada de diversão em seus olhos. Traidora. Eu brincava, lembrando-a de nossa grande missão de ofuscar a viagem de acampamento de Daniel e seu pai. Ela apenas ria e dizia, e vá conquistar a natureza selvagem, querida. Eu estarei aqui segurando forte. Era verdade que Sarah não era exatamente uma entusiasta de atividades ao ar livre. Ela gostava de um passeio tranquilo no parque, mas acampamentos de vários dias não eram sua praia. Ainda assim, eu sabia que ela secretamente amava ver Jake e eu nos unirmos, e no fundo, eu esperava que essa aventura e homem versus selvagem pudesse reacender meu próprio amor esquecido pela vida ao ar livre. Minha missão? Dominar a arte de fazer uma fogueira que não nos deixasse todos engasgados com a fumaça, identificar constelações para Jake, esperando não confundir Orion com a Ursa Maior, e talvez até pegar um peixe ou dois, embora, com base em minhas experiências anteriores de pesca, esse possa ser o maior desafio de todos. Era hora de colocar meu curso intensivo de sobrevivência na natureza à prova e criar uma viagem de acampamento inesquecível para Jake, uma que nem Daniel e seu pai conseguiram superar. Finalmente, o fim de semana que esperávamos chegou. Naquela sexta-feira, quando peguei Jake na escola, a excitação zumbia pelo carro enquanto entrávamos na garagem. No momento MK entramos pela porta de frente. Os alhasta Jake se irregularam de espanto over o equipamento de acampamento que eu tinha meticulosamente. Assim pensei. Disposto para ele como tesoro para explorador intrépido. A sala de estar havia se transformado em um campo de preparação caótico para nossa viagem. Uma bolsa gigante de barraca verde descansava a seus pés, enquanto dois sacos de dormir descombinados, um laranja vivo, o outro em camuflagem suave, estavam precariamente encostados na mesa. Ao lado de duas mochilas abarrotadas, eu orgulhosamente exibia uma abundância de rações e, principalmente marshmallows, barras de chocolate e macarrão instantâneo suficiente para alimentar um pequeno exército. Pronto para conquistar a natureza comigo? Perguntei. Jake não decepcionou. Seus olhos brilharam com uma emoção não dita que parecia gritar, e mal posso esperar para contar a Daniel que fui acampar também. Com o carro lotado até a borda e ameaçando tombar em qualquer curva fechada, Sarah me puxou de lado antes de sairmos. Seus olhos geralmente brilhantes e brincalhões tinham uma seriedade que cortava meu humor habitual. Por favor, tome cuidado lá fora, ela disse, sua voz tingida de preocupação. Eu sabia que não era o momento para piadas. Apertando a mão dela, dei um aceno tranquilizador. Vamos ficar bem, prometi, esperando que meu sorriso confiante escondesse qualquer ansiedade persistente sobre minha própria falta de experiência em acampamento. Jake e eu nos acomodamos no carro, o motor roncando com a promessa de aventura. Determinado a fazer o acampamento de Daniel e seu pai em Crystal Lake parecer um piquenique no quintal, eu vasculhei mapas e fóruns em busca do lugar perfeito. Jake mencionou que Daniel e seu pai tinham ido acampar no acampamento de Crystal Lake, convenientemente perto de nossa cidade. Em Crystal Lake, provoquei, como se fosse o último lugar onde qualquer homem que se preze armaria uma barraca. E estamos indo para um lugar muito melhor, acrescentei com uma piscadela. Nosso destino era Whisperwood Forest, acampamento escondido 3 horas ao norte. Conforme os quilômetros se estendiam diante de nós, Jake me bombardeou com perguntas, seu entusiasmo mantendo a energia alta. Há ursos em Whisperwood? Ele perguntou, com os olhos arregalados com uma mistura de medo e excitação. Talvez, respondi, tentando soar indiferente,
Embora um lampejo de desconforto tenha passado por mim, os fóruns mencionaram alguns avistamentos de ursos negros. Mas é por isso que temos todo esse equipamento de acampamento, certo? Para estar preparado para qualquer coisa. As perguntas de Jake variavam do prático, e haverá um banheiro, ao fantástico, você acha que veremos o pé grande, Quando a paisagem do lado de fora da nossa janela se tornou um mosaico de verdes e marrons, sua voz ficou rouca, e um silêncio pacífico se instalou no carro. Nós desviamos da estrada principal, seguindo o ritmo de uma estreita trilha de terra serpenteando pela densa floresta. A luz do sol lutava para penetrar a espessa copa das árvores acima, lançando sombras longas e dançantes na trilha empoeirada. O ar estava pesado com um cheiro terroso de musgo úmido e folhas em decomposição, pontuado pelo churear ocasional de um pássaro invisível. A cada curva e mergulho, o carro balançava ao nosso lado, seus pneus triturando o cascalho solto. Eu vislumbrei Jake no espelho retrovisor, sua cabeça balançando a cada solavanco, seus olhos arregalados de antecipação e fixos na paisagem que passava. Após cerca de 20 minutos, emergimos em uma pequena clareira, o brilho repentino da luz solar não filtrada me cegando momentaneamente. Enquanto meus olhos se ajustavam, eu absorvi a cena. A clareira era modesta em tamanho, mais ou menos do tamanho de uma quadra de tênis. Em seu centro estava um carvalho retorcido, seus galhos se estendendo como braços esqueléticos. Um silêncio assustador envolveu a área, interrompido apenas pelo farfalhar das folhas no ar parado. Parei o carro suavemente, o motor suspirando suavemente enquanto morria. Os olhos de Jake brilharam de antecipação enquanto ele olhava para mim. Pronto? Perguntei, minha voz ecoando no silêncio repentino. Seu aceno foi ansioso e rápido. Quando saí, minhas juntas estalaram como fogos de artifício distantes. Peguei nossas mochilas do porta-malas e ergui a barraca no meu ombro, seu peso familiar e firme. Deixei Jake assumir a liderança enquanto procurávamos um local para acampar. Eu sabia que era importante para ele se sentir como o capitão da nossa aventura, o líder da nossa expedição. Observar seus passos determinados e a testa franzida enquanto ele inspecionava a terra como um explorador experiente foi hilário. Por fim, encontramos um local adequado, ou melhor, meu filho encontrou, escondido do carro e por arbustos densos. A luz do sol dançava através das folhas, lançando padrões salpicados em um tapete de musgo e samambaias. Perto dali, um riacho cristalino borbulhava, sua melodia harmonizando com a sinfonia de churear de insetos invisíveis. Era um paraíso isolado, o refúgio perfeito para mim e meu filho, aninhados longe do mundo dentro do abraço da floresta. Com um sorriso orgulhoso, Jake declarou que nosso acampamento estava encontrado. Enquanto ele corria para explorar o riacho próximo, eu enfrentei a tarefa aparentemente simples de armar a barraca. No entanto, as instruções eram semelhantes a hieróglifos enigmáticos, cheios de diagramas que lembravam arte abstrata e terminologia que desafiariam até mesmo um estudioso experiente. 20 minutos depois de muita coceira na cabeça e xingamentos murmurados, a barraca estava de pé, embora com uma inclinação perceptível para um lado. E vejam, anunciei, tentando esconder as gotas de suor que se acumulavam na minha testa. Jake, sempre o diplomata, simplesmente sorriu. E a barraca mais legal de todas, pai. Enquanto desenrolávamos nossos sacos de dormir dentro da barraca, enviei Jake em uma missão para reunir gravetos para nossa fogueira. Ele correu para o mato enquanto eu patrulhava a orla da floresta, coletando toras perdidas para reforçar nosso estoque de lenha. Com o canto do olho, pensei ter visto uma figura espiando por trás de uma árvore, mas descartei isso como um truque da luz fraca. Acender uma fogueira, muitas vezes retratado em filmes com um único golpe dramático de uma pederneira, se transformou em um balé cômico de fósforos atrapalhados e gravetos teimosos. Minhas tentativas de canalizar meu homem das cavernas interior foram recebidas com o desafio crepitante dos gravetos úmidos. Depois de 20 minutos de frustração, eu me rendi à facilidade da tecnologia moderna e tirei um isqueiro da minha mochila. Como se sentisse minha derrota, o fogo rugiu para a vida com um estalo satisfatório. Liguei para Jake de volta, e juntos assamos marshmallow sob os tons cambiantes do céu noturno. Conforme o sol começava sua lenta descida, pintando o céu com tons ardentes de laranja e vermelho, compartilhamos histórias e risadas,
deixando para trás as preocupações da vida na cidade pela simples alegria de estarmos juntos na natureza. À medida que o relógio se aproximava das 21 horas, a exaustão se instalou sobre nós como um cobertor quente. Jake, com as pálpebras caídas como cortinas pesadas, concordou prontamente que era hora de dormir. Eu apaguei o fogo com alguns empurrões da minha bota, mas em vez de desaparecer completamente, as brasas pareciam pulsar com uma luz interna não natural, lançando sombras dançantes pelo chão da floresta. Os sons noturnos habituais de grilos e folhas farfalhando assumiram um tom inquietante. Um uivo distante perfurou o silêncio, longo e triste, semelhante ao chamado de uma coruja, mas de alguma forma diferente de qualquer outro que eu já tivesse ouvido antes. Um arrepio percorreu minha espinha, me levando a puxar Jake para mais perto e aconchegá-lo confortavelmente em seu saco de dormir. "É só uma coruja, campeão", e eu tranquilizei, tentando soar confiante apesar do meu desconforto. Minha voz ecoou estranhamente dentro da barraca, aumentando a atmosfera assustadora, mas Jake, já caindo no sono, permaneceu imperturbável. Antes que eu percebesse, meus olhos se fecharam e eu adormeci. Parecia que não havia passado tempo algum antes que um leve empurrão no meu ombro me despertasse. Apertando os olhos no escuro, vi Jake sentado ereto, olhando para mim. "Ei, o que há de errado?", e murmurei, minha voz pesada de sono. "Exi", e ele sussurrou, sua voz tremendo. "E tem alguma coisa lá fora?". Meio adormecido, assegurei-lhe que provavelmente era apenas um esquilo ou uma criatura semelhante e o encorajei a tentar dormir. Virei-me de lado, buscando o abraço reconfortante do sono mais uma vez. Mas antes que ele pudesse me reivindicar novamente, eu ouvi uma sequência de sons distinta da sinfonia usual da floresta. Passos, passos deliberados e medidos, circundavam nossa tenda. Não eram os passos leves de um veado ou o bater desajeitado de um urso. Não havia ritmo natural neles, nenhum estalo revelador de um galho. Eram movimentos silenciosos e calculados. 2 passos, uma pausa, mais 2 passos, uma pausa, como se o que quer que estivesse espreita lá fora estivesse deliberadamente tentando ficar quieto. 2 minutos se estenderam para uma eternidade antes que o padrão fosse retomado. 2 passos deliberados, uma pausa e então mais 2 passos. Limpando o sono dos meus olhos, eu me apoiei. Um olhar para Jake confirmou que ele ainda estava acordado, seus olhos arregalados de terror. Em um tom abafado, prometi investigar. Ele deu um pequeno aceno de cabeça e, com uma respiração profunda, avancei lentamente, minha mão tremendo enquanto abria o zíper da barraca só um pouquinho. Espiando pela abertura, descobri que a escuridão lá fora era impenetrável. A única fonte de luz eram as tênues brasas da nossa fogueira apagada. Apertando os olhos, me esforcei para enxergar além do brilho vermelho bruxuleante. Por um momento de parar o coração, pensei ter visto uma figura perto da linha das árvores, uma mudança sutil nas sombras que pareciam se mover em pés silenciosos. Mas desapareceu tão rápido quanto apareceu, me deixando questionando minha cansada sanidade. Voltando-me para Jake, forcei um sorriso tranquilizador. "Está tudo bem, campeão. Volte a dormir." O que quer que estivesse escondido lá fora não era nenhuma criatura que eu reconhecesse e não mostrava sinais de que iria embora. Enquanto nos acomodávamos em nossos sacos de dormir, um barulho repentino quebrou o silêncio, me acordando de repente. Não era o farfalhar familiar de folhas ou o pio distante de uma coruja. Era um estalo agudo, um estalo profundo e ressonante de um galho caído, pesado e muito perto para ser confortável. Um suor frio imediatamente cobriu minha pele. O que quer que tenha causado, aquele som era pesado. Silenciosamente, levantei-me do meu saco de dormir. O chão da barraca parecia pequeno e exposto abaixo de mim. Recuperando minha lanterna, abri o zíper da barraca completamente com cuidado deliberado. O ar frio da noite entrou, roubando meu fôlego momentaneamente. Com as mãos trêmulas, liguei a lanterna e varri seu facho pela floresta ao redor. As árvores outrora familiares agora se avultavam ameaçadoramente na escuridão. Sombras dançavam e se retorciam na luz bruxuleante, pregando peças na minha mente já abalada. Examinei o chão da floresta em busca de qualquer sinal da criatura. Uma pegada, um galho quebrado, mas não encontrei nada. No entanto, um pouco além do alcance da lanterna, um brilho chamou minha atenção, um movimento sutil, um lampejo de reflexão.
Concentrei o facho naquela direção, meu coração batendo forte, mas vi apenas os galhos balançando de um pinheiro próximo. Convencido de que a fonte do barulho estava à minha frente, desviei o olhar da barraca. No entanto, o som de folhas sendo esmagadas atrás de mim destruiu essa suposição. Girando, apontei a lanterna para a barraca, iluminando parcialmente meu filho, que estava sentado ereto com uma expressão confusa. O que quer que tenha feito barulho permaneceu fora de vista. Eu quase me convenci de que era apenas um animal curioso farejando atrás da nossa barraca. Quando eu estava prestes a dispensar o medo e me retirar para a segurança da barraca, pronto para rotular os sons como inofensivos, a fonte do barulho se revelou, um momento que esticou minha sanidade. Ele se levantou de trás da extremidade oposta da barraca, onde estava escondido. Ele, de pé sobre a tenda, parcialmente banhado pelo brilho fraco da minha lanterna, ele desafiava toda a lógica e razão. Mesmo enquanto eu olhava diretamente para ele, minha mente lutava para aceitar o que meus olhos estavam vendo. Não era um animal, como eu havia inicialmente assumido. Era eu. Eu me vi preso em um olhar com mim mesmo. Ele tinha meu rosto, mas não era eu. Seus membros se estendiam de juntas desalinhadas nos ombros, mais longos e finos que os meus. Embora de formato humanoide, suas proporções estavam erradas. Seus membros se estendiam em ângulos não naturais. Vestido com roupas esfarrapadas semelhantes ao meu traje de acampamento, seu corpo parecia uma imagem grotesca do meu próprio espelho. A parte mais perturbadora era seu rosto. Ele espelhava o meu em quase todos os detalhes, exceto pelos olhos, vazios de escuridão absoluta no lugar dos meus familiares olhos castanhos. Quando capturados pelo facho da minha lanterna, aqueles olhos revelaram partículas gêmeas de luz dentro da escuridão, olhando para mim com uma intensidade enervante. Um único olhar revelou sua força formidável, superando em muito a minha. Seus braços, grossos com músculos vigorosos, traziam as marcas inconfundíveis de uma vida vivida na natureza. Não eram os músculos esculpidos de um frequentador de academia, mas a força robusta forjada pelas provações da própria natureza, montanhas escaladas, rios cruzados, batalhas travadas contra os elementos. Enquanto sua boca se contorcia grotescamente sobre seu rosto, a pele se partindo como terra ressecada, um rasgo molhado encheu o ar da noite, um som agonizante que enviou um grito primitivo ecoando pela minha mente. O frio da noite era agora uma memória distante, substituído por um medo tão profundo que ameaçava me imobilizar. De repente, uma voz perfurou o silêncio, uma voz pequena e vulnerável pertencente a Jake, chamando de dentro da tenda, perguntando se eu conseguia ver alguma coisa. Ao som de sua voz, a atenção da criatura mudou bruscamente para a tenda. Ela se inclinou, atraída pela inocência de Jake. Sua boca já anormalmente larga se esticou ainda mais, a mandíbula inferior se desarticulando em um comprimento impossível, revelando uma fileira ameaçadora de dentes semelhantes a agulhas. A coisa levantou seu braço alongado, que se movia de forma enervante, rígida e brusca, como os movimentos de alguém que não sentia carne sob as pontas dos dedos há anos. Eu podia ver cada junta estalar e estourar enquanto ele estendia seu braço. Fiquei confuso sobre o que ele estava fazendo, mas então a compreensão me atingiu. O instinto assumiu. Mergulhei minhas mãos na barraca, agarrando Jake, e o puxei para fora com toda a minha força. Arrancando da barraca, nós tropeçamos para fora, o chão borrão nauseante sob meus pés. Nós caímos em uma pilha, o som de tecido rasgando enchendo o ar enquanto a criatura rasgava a barraca como uma criança rasgando papel de seda. O cheiro metálico de sangue, forte e ácido, encheu minhas narinas. Cobri a boca de Jake com minha mão, sentindo suas lágrimas contra minha pele. Ficamos lá em silêncio, observando a coisa eviscerar nossa barraca. Em meio ao caos, minha bolsa foi arremessada em nossa direção. Reconhecendo-a, eu a vasculhei até meus dedos se fecharem em volta das chaves do carro. Inclinando-me para perto de Jake, eu disse a ele que quando eu desse o sinal, eu queria que ele corresse para o carro. No silencio tenso que esse seguiu ao ataque da criatura. Barulho distant capture momentaneamente sua atenção. Aproveitando a oportunidade, sussurrei para Jake, corra. Nós nos levantamos e disparamos em direção ao carro, o grito agudo da criatura nos perseguindo por trás. Meus pulmões queimavam,
Minhas pernas gritavam em protesto, mas eu continuei, alimentada por um desejo primitivo de proteger meu filho. Chegando ao carro, eu me atrapalhei com as chaves, a respiração áspera da criatura quente no meu pescoço. Com um clique satisfatório, a porta destrancou. Nós caímos para dentro, batendo as portas no momento em que a criatura se lançou para frente, seus dedos raspando contra o metal. Com as mãos trêmulas, girei a chave na ignição, o motor rugindo para a vida. Na luz fraca, eu podia ver a criatura parada a poucos centímetros do carro, seu sorriso grotesco contorcido no que parecia ser frustração. Com uma onda de adrenalina, engatei a ré, então girei o carro, os pneus agitando a terra enquanto descíamos a trilha. Não paramos até chegarmos em casa. Durante todo o trajeto, Jake permaneceu em silêncio, seus soluços suaves contrastando fortemente com minhas próprias emoções reprimidas. Aquela noite marcou o fim de nossas viagens de acampamento. Não parece que vou conseguir superar a viagem de acampamento de Daniel e seu pai tão cedo.